que muitos começam com as histórias só para trazer a pergunta no fim. Então, mas como ontem combinava-se que deveria se pôr no papel, se é que não se pôs, talvez não existe. Então eu só vou dar um pouco, poucos minutos só e podermos sair. Quanto à questão existir alguém, a não ser que seja crítica, eu posso aceitar ser individual, a não ser que seja crítica. Quanto à questão, pergunta, preocupação de saber, pronto, combinamos ontem que era para pôr no papel, porque era para facilitar também a nós, facilitarmos sobre o tempo. Quanto à questão de crítica, se existe alguém por crítica, porque esses em algum momento existem, esses podemos aceitar sem papel. Digo crítica aos que não possam concordar com algo qualquer que foi dito. Ou que foi dito já, ou que foi dito que já ouviu há tempo atrás. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, depois de louvarmos Allah subhanahu wa ta'ala, de seguida saudações para o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Irmãos, apenas eu vou poder deixar um pouco e um pequeno conselho, pequeno para quem diz e grande para quem tira vantagem. Ma qalla wa dalla, seja pouco, mas indicar. A partir do hadith que veio um homem ter com o Nabi sallallahu alaihi wa sallam e disse para ele: "Qul fil Islam qawlan", diga-me um dito, diga-me um dizer a respeito do Islã. La as'alu anhu ahadan ghayraka, la as'alu anhu ahadan ghayraka, não perguntarei a ninguém sobre tal fora de ti. Significa, diga-me e fora de ti não irei perguntar a outra pessoa. E o profeta disse: "Qul", diga, amantu billah, creio em Allah, thumma istaqim. Depois disso, fica firme. Depois disso, fique firme. A firmeza é algo importante no din. Ficar firme, uma coisa importante no din. O próprio Islã foi chamado o caminho firme. As-siratul mustaqim. Mustaqim, istaqama, yastaqimu, istiqamatan, significa ficar firme. Istiqama é firmeza. Qama, a pessoa parou. Qama quer dizer ele parou. Qama, ay huwa qaim. Istaqama, uma coisa é parar e estar a se mexer. Parar, estar a abanar. Istaqama, aqui é parar na sua totalidade, de modo que não abane. Isso chama-se firmeza. Qama, só ele parou. Se cai, abana-se, mexe-se, movimenta-se por aí. Istaqama, ele parou na totalidade e está firme. Então, istiqama é firmeza. Istiqama é firmeza. Al-mustaqim alladhi la iwaja, aquilo que não há tortuosidade, fihi, nele. Não há tortuosidade nele. Quer dizer, não é algo torto. Não é algo que em cima está assim, embaixo está do outro lado. Lado direito assim, lado esquerdo do outro lado. Não. Está reto e firme. Está reto, a própria retidão em si. Está firme porque não se mexe. Allah chamou o Islã de Al-Mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala chamou o Islã de Sirat, o caminho. Não disse só Tariq, não disse só Sabil, disse Sirat no Al-Fatiha. Ou naquele ayah, wa anna hadha sirati, e por certo este é meu caminho.
Os árabes não chamam qualquer caminho de Sirat até esse caminho ter 6 condições. Se o caminho perder essas condições, uma delas, árabes não dizem Sirat, se chamam de Tariq. Mas quando houve de Sirat, deve saber que este caminho carrega condições. Eu só vou mencionar algumas. A primeira, esse caminho deve ser um caminho que te leva até o seu propósito. Esta é a primeira condição, para os árabes chamar algo de Sirat. E Allah usou linguagem em que os árabes percebem. Árabes percebem. Árabes no geral. Quer dizer, aquelas línguas de árabes. Apesar da maior parte do Alcorão, foi revelado na língua dos Quraishitas. A melhor língua, o melhor árabe nesse caso. Allah subhanahu wa ta'ala disse Sirat, falando de Islam. Primeira condição para os árabes chamar um caminho de Sirat é este caminho levar-te até o seu propósito. Neste caso, está a sair daqui para Nampula. Este caminho deve te levar até lá. Não é um caminho que deixa, depois vai outro, depois abandona esse, curva, vai outro. Os árabes não chamam esse caminho de Sirat. Chamam de Tariq. Esta é a primeira condição. A segunda condição deve ser um caminho reto. Caminho reto. Não é caminho cheio de sítios de... Quer dizer, cheio de furos. Onde ir, aonde não. Deve ser um caminho reto. Esta é a segunda condição. Para os árabes usar esse nome, Sirat, que Allah usou para o Islã. A terceira condição deve ser o caminho mais próximo das pessoas. Caminho que está mais perto. Quer dizer, um caminho que te leva ao propósito, um caminho reto, um caminho que está mais perto da sociedade. Mas juntando aquelas condições. Quer dizer, está mais perto, ao mesmo momento te leva ao propósito, no mesmo momento é reto. Esta é a terceira condição. A quarta deve ser um caminho claro, visível, caminho claro. Não pode ser caminho cheio de suspeitas que não se entendem. Deve ser um caminho claro, wadah. Essa é a quarta condição. Mas para não levar muito tempo só a falar de Sirat, essas 4 chegam. Se existir um caminho contrariar uma dessas condições, árabes não chamam de Sirat. Já não é mais Sirat, se chama Tariq. Só. E mais outras, mas Sirat não. E Allah subhanahu wa ta'ala usou este nome, este termo para o Islã. Sirati é meu caminho, mas qual? Com essas condições. Então, Islã é um caminho de Allah, mas qual? Será que você já arrumou essas condições que essa palavra aceita? Será? Arrumou essas 6 todas? Arrumou? Ainda. E se ainda não arrumou, é caminho de que versão? E Allah subhanahu wa ta'ala disse al-mustaqim. Firme. Quer dizer, com todas essas características, mas firme. De Allah subhanahu wa ta'ala. Se nós somos muçulmanos, o problema não é ser muçulmano, o problema é firme. Porque é hoje que há muitas tentações. E esse é um dos sinais de Qiyamah. Há muitas confusões no seio da sociedade muçulmana. Muita confusão no meio dos que seguem a verdade, entre eles. Quer dizer, estamos num tempo, resumindo, num tempo em que cada um está a ver o Islã, até Islã não, só Sunnah. Cada um está a ver Sunnah como se fosse sol. Estamos num tempo em que cada um repara a Sunnah como reparamos o sol. Sol repara-se como? Cada um onde parou pensa que aquele sol só apontou a ele sozinho. Não pensa que quem está em Nampula também lhe apontou da mesma maneira. Para ele o que sabe, o que tem mais certeza é dizer que aquele sol lhe apontou.
Esquece quem está lá também, lá longe, essa só apontou a ele, da mesma maneira como te apontou. Quem está em Nampula apontou também só a ele. Quem está onde? E ele também apontou a ele. Só que cada um está a ver o sol como se fosse que aquele sol só apontou ele sozinho. E é no momento em que nós estamos em termos de sunnah. Só nós, cada um vê sunnah só na sua mesquita, só. Essa mesquita é que tem a ver com salafia, só. A outra, por mais que tenha essas características todas, mas porque não combina contigo, não é mais salafi, não é mais sunni. Tá bom, é que? Porque o Jahil Bid'ah está cheio de nomes. Temos Khawarij, temos Sururia, temos Sarudia, temos Qadiriya, temos Qadariya. Quais dos grupos de Muqarratiya, quais são esses grupos que essa pessoa pertence? Temos Ismailiya, temos Zaidiya, temos Rafida, temos Mu'tazila, todos esses são grupos de Ahl Bid'ah, 72. Cada grupo com o nome dele. Temos Wahhabiyya. E esse não é Salafi? É que? Por quê? Porque nós estamos num momento de muitas tentações. Por isso, o que se precisa neste momento é a firmeza da pessoa. E você vai conhecer os não firmes logo cedo. Por quê? Porque encontra na estrada, oh irmão, venha ali aquela mesquita aqui é de Sunna. Ele não sabe o que balançar. Porque não tem balanço normalmente. Ah, é verdade, sim. Vai lá, pronto. Uma semana, duas, um mês, desapareceu naquela mesquita. Já vocês não são mais sunni para ele. Sunni é aquele, é lá mesmo onde ele foi. Lá também, pequena confusão, está a sair, está a vir. Ah, aqueles irmãos não são de sunna, só apenas falam, então é para ter que eu me arrependi. Volta para aqui. 3 meses, desaparece de novo. Esse não é mustaqim. Essa não tem istiqama. Essa não tem firmeza. É muçulmano sim, mas não tem firmeza. 1, 2, não deve ser teu amigo. Porque um amigo que não aceita a firmeza, este amigo nunca é amigo. Você ser amigo dele vai sofrer 2 pontos. O primeiro ponto que você vai sofrer é que ele vai te induzir lá onde sempre vai. E você sempre será daquele que vai e volta junto a ele, porque é teu amigo. Segundo ponto, se você não aceitar, então muito tempo vai se desligar com ele. A amizade não vai ter peso. Um mês são amigos, outro mês, agora percebi manhaj, metodologia. Já não dá ser amigo esse tipo de pessoa, desaparece. 5 meses depois, se cruzam, agora esses dias, ele mesmo que saiu, agora está a vir. Isso não é amizade. Não existe amizade no meu tempo. Semana sim, semana não. Semana sim, isso não é amizade. Então, pessoas não firmes vais descobrir mais cedo. Este é o primeiro ponto. Descobrir a partir da forma que ele desaparece. Vai ver e vai ver. Porque não tem a cabeça para balançar. Aquilo de dizer que não, espera eu ver sozinho. Onde é assunto eu é de ver. Se o assunto é de sunna é outra coisa. Eu é de ver sozinho. Ou deixa-me perguntar àquela pessoa que não tem inimizade contigo, ouvir dele. Ele não consegue balançar, porque o próprio balanço em si não tem aquilo, quer dizer, algo para balançar algo não tem. Como é que vai conseguir notar que aqui existe a realidade e aqui não existe? Este é o primeiro ponto em que você vai notar quem que não é firme, por mais que se aponte, mas você vai descobrir que esse não é firme. Um firme nunca fica como se fosse canoa. A canoa nunca fica firme no mar, nunca. Estou a falar de canoa a mais pequena. Já não estou a falar de outros barcos, enfim, todos não ficam. Mas estou a falar a canoa porque é que é mais. Que mais tem problema do que os outros barcos. Canoa, quem que não sabe sentar na canoa, não há de andar um espaço de 1 quilômetro. Porque
Porque canoa depende do equilíbrio da pessoa. Não há dizer que, não, eu sou aquele ali que tem corpo fino. Não, esse aqui que tem corpo fino, esse mesmo, não sabe sentar na canoa, vai se tornar para baixo. Acidente não há de demorar isso aí. Esse que tem um corpo muito grande, há de conseguir chegar. Porque precisa do equilíbrio da pessoa. Esta canoa não é apenas subir. E nós temos pessoas parecidas com canoa. Pessoas com características de canoa. Pessoas com qualidades de canoa. A própria vida em si de canoa. Próprio seu comportamento de canoa. Falta de firmeza. Até agora você não sabe o que está a procurar. Allah chamou certas pessoas de rasikhuna fil ilm. والراسخون في العلم أي الثابتون. الراسخون في العلم يعني الثابتين في العلم. يعني الثابتين في العلم. Refere-se aqui os firmes no conhecimento. Rasikh ay thabit. Firme no conhecimento. Firme no conhecimento é aquela pessoa que depois de saber uma coisa, de tempo de fitra não fica abanado, nunca. É encontrado assim, é deixado assim. O único sentido que ele muda é sentido quando ele está no erro e vira alguém lhe dizer, olha, esse é erro. É esse sentido que ele muda para outra posição. Mas no certo, que ele sabe que é o certo, ninguém lhe muda. Por quê? Porque ele já tem a firmeza. Ele tem a firmeza. Está como casa. Esta pessoa que encontrar uma casa de blocos a se mexer, não é casa isso. Normalmente estar a se mexer, não é casa. Não estou a falar de chapas. Pessoas desse jeito são difíceis, mas pessoas como canoa são muitas. Pessoas como canoa são muitas. Só você de reparar, de conhecer, dizer, já. Se fosse na água, igualmente. Então, irmãos, muçulmano não é como canoa. Muçulmano não é como objeto. Muçulmano é um alguém firme. Hadith que está no Sahih Bukhari, no Kitab al-Ilm. O profeta disse, inna min ash-shajar, num dia, examinou seus alunos, sahabas, hadith de Ibn Umar. Disse, inna min ash-shajari, na verdade, dentre as árvores, quer dizer, que existem no mundo, shajaratan, há uma certa árvore, ele não falou o nome, só disse, dentre as árvores existe uma árvore, la yasqutu waraquha, suas folhas não caem, ficam sempre firmes ali na árvore. Suas folhas não caem. Folhas daquela árvore não caem. Ficam firmes. E o profeta diz, وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ. E esse é exemplo de muçulmano. Exemplo de muçulmano. Repito. Dentre as árvores, está no Sahih Bukhari. Dentre as árvores, Imam Bukhari narrou várias vezes o mesmo hadith, repetindo. Dentre as árvores, existe uma árvore. لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا. Folhas dessa árvore não caem. Folha, até disse o aracu. Aquela folha daquelas árvores não cai, daquela árvore. E disse, وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ. Esse é exemplo de muçulmano. Logo o profeta disse, فَحَدِّثُونِ مَا هِيَ. Digam-me qual é essa árvore. Qual é? Examinou sahabas. O profeta calou. Começaram a processar. Essa árvore é qual? Cada um onde estava começou a procurar. O narrador de hadith, que é Abdullah ibn Umar, ele disse, eu pensei sozinho, apareceu-lhe no coração, de que essa árvore aí é tamareira. Reparou, grandes sahabas, os grandes, estavam ali e não estavam a responder. Numa narração desse hadith, ainda no Bukhari, ele disse, fastahyaitu, eu senti vergonha. Eu tive vergonha, quer dizer, peso, responderem enquanto os grandes estão aqui. Mas apareceu-lhe no coração que essa árvore, processou e encontrou, essa árvore é tamareira. Todos os sahabas procuraram, não estão a encontrar.
Então o profeta disse: Innaha nakhla, é a tamareira. E o profeta disse: é exemplo de muçulmano. O que é que você percebe neste hadith? Dentre as árvores há uma árvore que não cai sua folha e é exemplo de muçulmano. O que você entende nisso? Percebe como o quê? Neste hadith. Quer dizer que, da mesma maneira que folhas desta tamareira ficam firmes na sua árvore e não caem, é da mesma maneira que um muçulmano fica firme e não abana, não cai também. Fica firme. Esse é que é muçulmano. E não ficar firme é um perigo. Porque é muito perigoso não ser firme. Porque é com medo sobre esta pessoa se é que não é munáfico. Se é que essa pessoa não é munáfico, Allah melhor é quem sabe. Allah melhor é que sabe. Porque não existe munáfico firme. Nunca existiu. E não há de existir. Munáfico firme não existe. Por isso Allah disse que a falar de munáficos, كأنهم خشب مسندة. Munáficos ficam, parecem madeiras alinhadas. Ficam, parecem madeiras alinhadas. Quer dizer, pequeno movimento, aquelas madeiras já caíram. Não estão fortificadas nem com prego, nem com nada. Só estão alinhadas assim, pendurou assim, até lá. Basta fazer assim, bater pouco, está no chão. Esse aqui é munáfico. Não existe munáfico firme. E já há medo você ser amigo desse tipo de pessoa que até agora não sabe o que é firmeza. E Allah põe os firmes, dizendo: Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Na verdade, aqueles que disseram nosso Senhor é Allah, thumma istaqamu. Depois ficaram firmes. Tiveram a firmeza. Tiveram a firmeza. No tempo da morte, na altura da morte, no minuto da morte, na hora da morte, no dia da morte, tatanazzalu alayhimul malaika. Os anjos descem sobre eles. E o que é que dizem os anjos? Alla takhafu wa la tahzanu. Não tenham medo e não fiquem tristes. Não tenha medo e não fique triste. Não tenha medo de o quê? Ficar triste de o quê? A coisa que se tem medo está em que tempo? E a coisa que se fica triste está em que tempo? Alguém pode me responder aí? Medo e tristeza. Quando é que acontece a tristeza e quando é que acontece medo? O tempo, quero o tempo. Presente, futuro e passado. Silêncio? Ou o próprio silêncio diz algo? Muito certo. Alguém tem medo daquilo que vê. Nesse caso, que vai te acontecer. Aqui está a se falar o que vai te acontecer. Porque o medo só aparece só em dois tempos só. Presente e futuro só. Não é possível alguém que nasceu ter medo de nascer enquanto já nasceu, o filho já tem 2 anos. Não, tem medo quando está grávida. Daquilo que aparece no futuro, que é nascer. Então, Allah takhaf, não tenham medo de o quê? Daquilo que vê no futuro. Quer dizer, não podem ter medo daquilo que está acontecendo lá depois da vossa morte. Vocês estão seguros. Não tenham medo do inferno e de tudo que está lá do mal. Quer dizer, é uma forma de dizer que, olha, o que está lá depois de morrer é algo perigoso. Mas não tenha medo. Wala tahzaru, e não fiquem tristes. A tristeza está no tempo passado. A pessoa fica triste naquilo que lhe aconteceu. E não naquilo que lhe acontecerá, porque não sabe naquilo que lhe aconteceu. Aqui está a se falar, não tenham medo daquilo que vem depois da vossa morte, os anjos já falaram, e não fiquem tristes sobre aquilo que vocês deixaram, vossa família, vossa riqueza, tudo isso não fiquem tristes. Esquecerem. Não é nada isso tudo. Então, Allah takhafu, não tenham medo do futuro, wala tahzaru, e não fiquem tristes sobre aquilo tudo que vocês deixaram no dunya. A tranquilizarem aquele que está para morrer. Ainda não morreu aí. Wa abshiru bil jannah, e fiquem congratulados sobre o Jannah, a respeito do Jannah. Quer dizer, vocês estão de boas-vindas do Jannah, boas novas para vocês do Jannah. Allati kuntum tu'adun, esse paraíso que vocês eram prometidos.
E dizem, nahnu awliyaukum, nós somos vossos amigos, aliados. Quem são aliados dos anjos? Fi dunya wal akhirah. No dunya e no akhirah. Quem são aliados dos anjos? São essas pessoas que Allah falou. Thumma istaqamu, depois ficaram firmes. Esses que são aliados desses anjos, amigos desses anjos, são os firmes e não os abanados. Às 8 horas está no Sunnah, às 9 está no Bid'ah, 4 horas, Ziara está ali, está lá mesmo. Disse tudo é Ibadah. Quem disse que disse Ziara é Ibadah? É Ibadah errado. Hoje está aqui, irmãos, na verdade, irmãos, às 17, na verdade, aquela mesquita não é de Sunnah. Mudou às 12. Pessoas falta de firmeza. Repito aonde? Ainda repito. Pessoas de canoa. São pessoas, mas com comportamento de canoa. E quem sabe, quem conhece canoa sabe disso que eu estou a falar. Que a canoa não fica normalmente sossegada no mar. Ninguém já encontrou canoa sossegada no mar. Então não está no mar. Está na terra. Nós não devemos nos apegar com tipos de pessoas de canoa. Não. Apegarmos pessoas fortes, firmes. Então, é por este meio que existem muitas imitações. Até agora as pessoas não sabem o que é. É o caso mulher, aquela mulher como minha esposa não tem manhaj. Metodologia não entendeu. Basta você casar daqui a uma semana já que ela entende manhaj. Mas entendeu já em uma semana? Estava ali, não tinha manhaj. E uma semana depois já você que casou, já agora tem manhaj, já percebe, já manhaj. Mas você sabe o que é perceber? Aprender é uma coisa, perceber outra coisa. Quer dizer, até que nível nós estamos? Estamos num momento de fitna. E esse tempo, de acordo com aquele hadith, يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا. O homem irá amanhecer crente e vai anoitecer descrente. Chegar de manhã quando é crente, à tarde quando é kafir. Da mesma maneira, anoitecer crente e amanhecer descrente. Este é o momento que nós estamos. Por causa das tentações que existem. Hoje vamos encontrar muitos grupos. Só na Zambésia só podem existir 3 grupos de salafia, dos salafi, e cada grupo para outro não é. E um não firme fica preocupado nisso. Fulano disse que eu não sou salafi. Isso ainda é problemático. Eu não estou preocupado com tazkia. Não estou preocupado com alguém apurar. Não. Isso não é minha preocupação. Se é a tua preocupação, você ainda precisa cura, tem problemas. Se alguém vir, fulano não é salafi, você ficar preocupado. Mas como é que me dizem que não é salafi? Você tem problema, você. Essa coisa chamada firmeza não te encontrou. Só porque alguém disse que você não é salafi, você está preocupado se martelar. Quase escópula aí, tudo isso, peso, ferro, só para pessoas dizerem que você é salafi. Basta dizer, fulano é salafi, pronto, está tranquilo. Você tem os seus problemas graves. Doenças graves. Você precisa de diagnóstico. Alguém firme não se importa. Alguém falou mal dele, sabendo que tem a certeza, e alguém apoiou a ele, sabendo que tem a certeza. E logo aqui, nós encontramos mais uma vantagem para nós. Qual é a vantagem? Pessoa desse jeito, logo entende-se que está a fazer para mostrar para as pessoas, e não para Allah. Não está a fazer para Allah. As pessoas estão preocupadas em serem chamadas ânimos. Nós ainda somos estudantes. Somos alunos. E é perigoso. Eu não sei o que pensamos daquele hadith que disse primeiro as pessoas a entrarem no inferno no dia de Qiyamah são 3. Vou mencionar 2, depois vou mencionar esse que eu quero mencionar. Saltando um pouco. O segundo e o terceiro. Aquela pessoa que tem riqueza, Allah lhe deu riqueza e gasta no caminho de Allah.
Gasta no caminho de Allah. Mas gasta para o quê? Para ser elogiada. Não para Allah de recompensa, para ser elogiada. Allah vai lhe chamar dia de Qiyamah. Você, eu te dei riqueza no dunya. Se Allah, não existe nenhuma porta que você disse para ser deixado de caridade, exceto eu deixei. Allah vai dizer, você mentiu. Você estava a deixar para ser chamado que você tira. Você gasta. Vai ser chamado homem. Então Allah vai mandar os anjos levar esse homem para o inferno. Porque a intenção não era boa. Mas aquele que morreu na guerra, mártir, shahid, você morreu, fez todo o esforço porque Allah, eu combati só para te agradar. Allah vai dizer, você mentiu. Você estava a lutar para ser chamado corajoso, grande homem. Os anjos serão chamados, leve esse homem para o inferno. Então, a primeira pessoa, já que eu saltei, é que voltou agora, que eu queria tocar. Essa parte aí apenas eu estava a passar. Será chamado um homem que foi dado conhecimento, foi dado ilm, do din, foi dado conhecimento, e será perguntado, Mada amilta, o que é que praticaste? O que você fez com aquele conhecimento? Vai dizer, Allah, eu aprendi e ensinei só pela tua causa. Aprendi, também ensinei pela tua causa. Allah vai dizer, você mentiu. Você aprendeu, assim como ensinou, para ser chamado alim. Waqad qila. E isso já foi dito lá no dunya, que você era grande alim. Porque essa era seu propósito. Serão chamados anjos, levem esse homem para o inferno. O único homem salvo, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, fahuwa fi sabilillah. Esse é só. Quem combate com o objetivo da palavra de Allah estar em cima, não o nome dele. Palavra de Allah, o Islam estar em cima. Nome de Allah estar em cima e não o nome dele. Ser chamado fulano, sheikh. O que te dá vantagem alguém chamar de você de sheikh? O que te dá vantagem alguém te chamar de você de grande homem? Você conhece grande homem? Você conhece grande homem? Ou alguém que cobra ser chamado sheikh, esse é grande homem. Ou alguém que cobra ser chamado sunni, salafi, esse é grande homem. Ser grande homem é o quê? Grande homem perante Allah, não na sociedade. É aquele que combate com o objetivo da palavra de Allah estar em cima. Esta aí, fahuwa fi sabilillah. Esse está no caminho de Allah. Esse está no caminho de Allah. Mas está bem, você pode dizer, mas a intenção está dentro. Intenção, como é que vamos saber? Agora, como é que você sabe que o fulano roubou? E aquela forma que ele roubou é haram, como é que você sabe? Se a intenção dele você não conhece. Não sabe. Não, mas ele roubou, tá bom, você sabe qual é a intenção dele? Hã? Sabe qual é a intenção desse ladrão aí? Alguém sabe? Não. Agora, vamos lhe deixar só porque não sabemos a intenção. Se os próprios atos estão a traduzir a intenção dele. Você está a vir em frente de pessoas. Não me chamam de salafi porque... Vai me dizer que tem boa intenção. Não me chamam de salafi porque... Agora, só essa escrita aqui é de salafi. Você vai me dizer que você tem boa intenção? Você, com teu estágio, tem boa intenção? O Islam não veio para brincadeiras. O Islam não veio para brincar. O Islam veio para seriedade. Essa pessoa que se quer, nós aqui na mesquita, estamos a ver mais baixo, pode ser esse. Vou contar uma história pequena. Um dos santos, um dos piedosos, sonhou profeta. No nosso tempo, já estou a falar no nosso tempo, sonhou profeta. O profeta lhe disse no sonho, você conhece fulano bin fulano? Ele no sonho disse, eu não lhe conheço. O profeta disse no sonho para ele vive em Meca, vai lhe dizer de que ele é meu companheiro lá no Jannah. E sonho de profeta não se desmente. Porque se desmente vai desmentir o próprio hadith dele. O profeta disse, basta me ver no sonho, é verdade. Porque Shaitan não consegue desenhar a ele. Esse é um sonho que nunca existe confusão quando alguém sonha na Bíblia. Nunca. O homem quando amanheceu, quando acordou, decorou aquele nome, dito no sonho. O homem não suportou, ele disse, eu tenho que arrancar até lá mesmo. Foi para a mesquita, em Meca. Foi procurar saber, encontrei fulano, filho de fulano? Disseram, não está.
Tá bom, eu peço para me indicarem a casa dele. Me indicaram. De nada estava a chegar com o seu carro. Quando lhe reparei, é uma pessoa simples, assim, normal, é pessoa que você não duvida outra coisa, dizer que é melhor. Não, uma pessoa normal. Aquele homem disse, olha, eu tenho boas novas para te dar, mas, wallahi, não vou te dar até você me dizer o que você faz. Quer dizer, não só eu também te dizer, eu tenho que aproveitar alguma coisa. Aquele homem disse, mas eu não faço nada. Ele disse, nada. Eu tenho boas novas para si, mas nunca vou te dizer, até você me dizer que coisa que você exatamente faz. Qual é essa coisa? O homem processou, disse, eu não estou a fazer nada. Ele disse, nada. Disse, nada. E não vou te falar, mas tenho boas novas para si. O homem processou, disse, tá bom. Existe um homem que veio estudar. Então, quer dizer, este homem tem sua esposa, quer dizer, morreu lá mesmo. E assim que morreu, aquele homem ficou a responsabilizar aquela viúva desde que morreu o marido, até aquele dia. Quer dizer, até de vez nesse caso, vamos supor de sempre, ficou a responsabilizar aquela casa, sustento só da não lhe casou, não lhe fez só, sustentar só. Responsabilizar como se fosse a esposa ou como se fosse a irmã. É isso que eu faço. Ele disse, então, eu sonhei Nabi e falou teu nome. No sonho, disse eu te dizer que você é companheiro dele do Jannah. Pessoa normal, simples. E hoje pensamos que é do Jannah, aquele que a sociedade vê que não, é fulano. Jannah é caro. Jannah não é barato. Jannah é caro. Inna sil'ata Allahi hiya al-ghaliya. A mercadoria de Allah é cara, que é o Jannah. A mercadoria de Allah é cara. Por isso alguém quando elogiava tanto Umar bin al-Khattab, aliás, Abdullah bin Umar bin al-Khattab, ele ficava zangado. Ele dizia, você sabe o que eu faço em segredo? Não gostava. Homens de imã. Então, a pessoa que você acha de ser mais simples, pode ser esse mesmo. Você não sabe qual é o motivo que vai levar essa pessoa para o Jannah. Você não sabe. E não sabe exatamente o que se faz em segredo. Há pessoas que têm um segredo que só eles é que sabem. Um homem encontrou pessoas muçulmanos, estavam num lugar aberto, a fazer lá o salah de istisqa, ou dua de istisqa nesse caso, pedir a Allah para dar a chuva, pedir a Allah dar a chuva a eles. Muçulmanos a fazerem dua ali. Então, um homem que estava a passar, desconhecido, passa por ali, encontrou uma criança, um miúdo, perguntou, disse aqueles macheiras que estão ali, estão a fazer o quê? Disse aqueles ali estão a fazer dua para Allah dar a chuva. Aquele homem disse a Allah, faça cair a chuva agora. Dali que ele disse, antes de muito, chuva começou a cair. Todos os muçulmanos lá felizes, aquela criança correu, disse, nem são vocês, é aquele homem que vai lá. Como? Ele disse, é aquele senhor ali. E aquele homem disse, o que é agora, na hora. Pessoas não suportaram, correram atrás dele, foram ter com ele. Olha, é você que fez dua? Primeiro ele disse nada. Disse, não, mas é você. Disse sim. Disseram, nós queremos você nos dizer seu segredo. O segredo você e Allah. Segredo você com Allah. Que segredo você tem? Ele disse, deixa-me fazer 2 rakats. Ele fez 2 rakats. Indo no sajda, enquanto estava no sajda, fez dua, disse a Allah, meu segredo, eu contigo não pode ser descoberto. Allah tirou a alma dele ali mesmo, morreu. Não descobriram que segredo que ele tinha. Quem ia lhe perguntar quando já morreu? Ninguém. Imam Hanbal, ele não dormia, não sonhava Nabi. Basta dormir só. Ahmad bin Hanbal, esse é o homem que conhecemos. Imam Ahmad bin Hanbal, basta dormir, sonhava Nabi. Ou a de dizer alguma coisa no sonho. Estamos a falar de um homem que fazia 300 rakats. 300. Saudável. Quando ficou doente, diminuiu para 150. Nós 8 aqui. 8, só no quarto rakat é problema aqui. Imam Hanbal fazia 300.
Reduziu para 150 quando estava doente. Veja o que aconteceu com ele. Num dia ele estava a andar, chega numa mesquita, numa certa zona, era noite já, era noite, e quis parar naquela mesquita para descansar naquela noite, naquela mesquita. O guarda lhe chutou, de sair daqui, aqui não é para dormir. Imam Hanbal foi na entrada, para descansar na entrada, lhe chutou também, disse mesmo aqui, sair daqui. Imam Hanbal parou, calou. De repente estava a passar um padeiro, alguém. Quem é padeiro? Padeiro é quê? Eu não disse aqui, eu disse a palavra padeiro. Padeiro é quê? Aquele que faz pão. Então estava a passar ali um homem, um padeiro. Viu o Imam Hanbal, aquela situação a ser chutada, e ninguém conhecia de quem Imam. Quem que não sabia que havia grande homem chamado Hanbal naquele tempo? É quem? Nós estamos a falar de um homem que conhecia milhões de hadiths. O guarda só se ele dissesse, olha, eu sou Ahmad bin Hanbal, o guarda já ia calar. Ia pedir desculpas. Imam Hanbal calou. Nem disse que, olha, você nunca ouviu de Imam Hanbal. Não disse isso. Olha, você... Imam Hanbal era imam dos Ahl Sunnah wal Jama'a naquela era. Aquele homem disse, olha irmão, eu sou padeiro, faço meus pais aqui amassar trigo durante a noite. Então, vamos junto, irmos até lá onde eu faço meus pais. Pelo menos descansar ali mesmo até amanhecer. Este homem não sabe também quem é este homem. Imam Hanbal saiu junto àquele padeiro até lá onde fazia seus pais. Em cada vez mais que ele fazia seus pais amassava trigo, tudo isso, todo o trabalho. Aquele homem que levou Imam Hanbal só dizia Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Estava no seu serviço. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Imam Hanbal ouviu, não suportou. Disse, olha irmão, você viu frutos desse istighfar? Quer dizer, há um fruto que você viu desse istighfar? Aquele homem disse sim. Todos os duás que eu fiz, Allah aceitou, menos o único duá. Menos o único duá. Todos os duás que eu fiz, que eu pedi a Allah, Allah já aceitou todos. Menos o único duá, é até agora que eu não tenho resultado. O único duá que Allah não aceitou. Mas já vi frutos desse istighfar. Qual é esse duá? Ele disse, eu estou a pedir a Allah para eu ver Imam Hanbal cara a cara antes de eu morrer. Você já imagina esse nível? Eu estou sempre a pedir a Allah para eu ver Imam Hanbal antes da minha morte. Esse é o único duá que Allah ainda não aceitou. Imam Hanbal, quando ouviu, começou a chorar. Ia mais dizer o quê? Ele disse, através do seu istighfar, eu fui chutado da mesquita. E eu sou o tal Ahmad bin Hanbal. Rahimahullah. Esse homem faz istighfar só. E diga-me esse tipo de aceite de doar. Quem é esse homem? Simples, alguém simples. Tá bom, vamos voltar para Imam Hanbal. Quando foi chutado, o que ele disse? Ele não disse que, olha irmão, essa mesquita não é de sunna então. Essa mesquita não é de sunna, né? Não, é de sunna. Agora sim, eu sou imam da Ahl Sunnah wal Jama'a. Não falou isso. Ele calou. Humildade vê-se aqui. Humildade não é só, não, aqui não é. Humildade vê-se aqui. Agora, você nos aparece falta de firmeza sua. Vem aqui, sai, vai lá, sai, vai lá, sai. Vamos chamar essa pessoa de quê? Se é alguém confuso, que até agora está confuso, não sabe o que está a seguir. Vem aqui, Jum'a faz aqui, escuta o khutbah aqui, próxima semana vai lá, daqueles homens de Ziara, faz o khutbah lá. Você está querendo o quê? Um mês depois, essa mesquita é de sunna, um mês depois não é de sunna, um mês depois é de sunna. Afinal, sunna dele é camisa, para dizer que sou eu que comprei. É nome de uma família, para dizer que esse nome aí é da minha família só. Tribo, é nome da tribo. Sunna não é tribo. Sunna. E esse problema, que logo acabamos só por imitações só.
Encontrou alguém, usou calça naquela semana até aqui, pronto. Toda semana você tem que passar a usar aqui. Outra semana usou até aqui, aquela semana toda tem que também até aqui. Outra semana até aqui, aquela semana toda calça e toda roupa que está livre de tornozelo é sunna. Toda roupa de homem que está livre de tornozelo é sunna. Que está acima de tornozelo é sunna. Menos aquilo que tapa tornozelo. Mas aqui em cima é sunna. Não precisa se prejudicar até sair do gosto da sua roupa. Use a roupa que você gosta desde que não ultrapasse o limite de Allah. Só isso. O haram é você tapar o tornozelo. Andar a tocar com essas roupas. Agora, não toca tornozelo, está acima. Isso já é como se fosse... Já eu não sei até que nível nós vamos estar firmes. Então, irmãos, eu dizia pouco, mas enquanto foi muito, a firmeza no Islã é algo importante. Não esqueçam daquilo que eu disse lá. Não podemos ser como canoa. Canoa segue lá mesmo onde vai água. Não consegue combater, a não ser que haja alguém ali para combater. Quer dizer, lá onde vem água, a canoa não consegue ir lá. E é isso com os muçulmanos. Hoje não conseguem parar no momento de fitna. Cada mensagem, ele está pronto. Aquela de ontem já lhe baralhou. Só essa de hoje. Amanhã, mesma coisa. Você é muçulmano mesmo? Porque o Nabi, nesse hadith, disse a tua maneira que suas coisas não caem. E é exemplo de muçulmano. Agora você é exemplo de que árvore? Mangueira. Coqueiro. Qual é esta árvore que você... Então, é neste ponto que nós temos que saber que, olha, irmãos, firmeza não é isso aqui, na língua. Não, eu sigo sunna, esse assunto, eu sigo sunna. Você é de sunna, você? Ah, não, eu só quero casar mulheres de manhaj. Quem é essa mulher? Ou seja, para alguém entender manhaj deve ser ensinado. A mesquita fulano, as mulheres de lá não entendem manhaj, são mesquita fulano. Quer dizer, basta a mulher estar naquela mesquita já entende manhaj. Mesmo alif não conhecer. Mesmo que tudo que se fala lá não entenda. Mas enquanto está naquela mesquita já entende manhaj. Manhaj significa método, forma de ser, forma de se comportar, forma de estar, tudo isso chama-se manhaj. Minhaj sunnati nabawiyya, metodologia de sunna de tradição profética, não tradição tua. Então, firmeza, irmãos, uma recordação apenas, e resumo também, a firmeza está bem-vinda no Islã, mas todo o sentido de canoa não está bem-vinda, não está bem-vindo. Não é só nos apoiar só na língua, não. Sunna não é um símbolo apenas de língua, é símbolo de prática. O Islã é um aspecto de vida, é um código de vida. Não é numa parte só, numa série. Não. Nós não somos papéis de crédito, que basta sair um número, pronto. Mesmo você recarregar 100 vezes. Não entra. Não somos créditos. Então, irmãos, a firmeza é importante. A firmeza é importante. Só nos imitamos. Basta ouvir fulano a falar dessa frase. Não. Também todos. Não. Quem te disse que não é sunna? Qual é a diferença você dizer não e dizer sim? Não existe. Se não é sim. Se kafirs também dizem não. As kafirs não falam não. Dizem não também. Então, é nesta vertente. Não devemos imitar de uma forma aleatória. Não, temos que imitar com seus códigos e sentido. E o virtuoso é aquele que está fora do fanatismo. Mesmo ser o chefe dele, basta falhar, não lhe segue.
não lhe segue. Imam Shafi'i foi professor de Imam Hanbali no fiqh. Imam Hanbali foi professor de Imam Shafi'i no hadith. Imam Shafi'i foi aluno de Imam Malik no fiqh. Mas você vai lá abrir livros que falam de fiqh deles, livros desses, há de encontrar que contrariedades nas percepções, porque não eram fanáticos. Cada um colocava aquilo que achava que isso aqui é o melhor, o correto. Não há fanatismo no Islã. Então, irmãos, temos que ser firmes. Estamos num momento de muita tentação, porque agora você estudar, alguém te chamar de irmão sente dor, só te chamar de sheikh. Ser chamado de irmão é problema. Se ser chamado de sheikh, Abu Bakr era o sahaba mais sábio, mas os sahabas chamavam ele de Abu Bakr também. Agora eu te chamar irmão fulano, só basta ser, já não. É simples, apesar de que isso é um uso de respeito, de ser sheikh. Mas se alguém não te disse, e disse irmão fulano, não cobre. Agora eu não sou sheikh. Não. Então, por aqui eu paro. Nós temos que continuar ainda na firmeza. Para quem não está, deve parar na firmeza. Não é se abanar de um lado a outro, hora de manhã, lado esquerdo, amanhã, lado direito. Você até agora não está a encontrar. Você é como se fosse que está naquelas ondas do mar. Ondas do mar não ficam sossegadas. Nem peixe do mar tem direção, sabe onde ir. E você, que é muçulmano, peixe do mar, mesmo estar a cortar assim água, ele está indo lá mesmo, de acordo com a viagem dele. E você? Firmeza é importante no dino. A firmeza não é só nós falarmos, gostarmos só de nome, salafia, sunna, salafia. Não, você não é salafia é fulano. Olha, isso dele é casaco. Prazer que ele comprou no mercado. Quem te disse que sunna é casaco? Para dizer que não, esse casaco aí não é você que comprou, ele que pagou. É de fulano. Isso não é casaco, não é roupa. Salafia é metodologia. فهو المنهج الذي اعتمد عليه السلف. Então nós não usamos isso como nome, mas usamos como nos pertencer nisso. Só isso. Algo que nós pertencemos nele, não como nome. Portanto, irmão, não se preocupe com alguém dizer, não, você não é sunni, basta dizer você é sunni. Oh, mashallah. Você não é sunni, está triste. Mas por que você? Então, isso é falta de firmeza. Num dia, Imam Shafi'i, estou para ultimar, tiveram uma conversa com Imam Malik, rahimallahu al-jami'. Então, Imam Malik gostava muito de ficar na mesquita. Quer dizer, a ler, a estudar, a fazer a ibada. Imam Shafi'i disse para Imam Malik, olha, por que não sai ir lá procurar sustento, rizq? Allah disse no Coran, famshu fi manakibiha wa kulu ايش؟ famshu fi manakibiha wa kulu ايش؟ não temos aqui, Hufab, como? famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Imam Shafi'i disse, Allah subhanahu wa ta'ala disse, ande aí, andar, procurar rizq. Wa kulu min rizqi, como no seu sustento. Então, Sheikh, sai lá e está a procurar lá. Imam Malik também trouxe dalil dele. Disse, Allah disse, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Não existe nenhuma criatura que está sobre a terra, exceto a responsabilidade do sustento dela está com Allah. A responsabilidade de Allah. Então, não é que vai chegar enquanto está aqui mesmo. Então, Imam Shafi'i num dia saiu para lhe provar o professor dele. Ele foi no mercado, encontrou uma certa bagagem que o dono nem estava conseguindo. Imam Shafi'i era muito forte. Carregou até na casa dele, na casa daquele homem. Depois, aquele homem passou-lhe umas tâmaras. Imam Shafi'i ficou muito feliz. Comeu algumas e restaram algumas para ir dar ao Imam Malik, para lhe provar. Imam Shafi'i chegou lá, disse, está aqui tâmaras. Imam Malik pegou e disse, Bismillah, comeu. Imam Shafi'i disse, esta tâmara não ia te chegar se eu não ia procurar. Esta tâmara não ia te chegar se eu não ia procurar.
Veio porque eu fui procurar e eu trouxe. Imam Shafi'i disse para Imam Malik, Imam Shafi'i estava a dizer para Imam Malik, que olha, essa tâmara que você comeu agora, eu adquiri por causa de procurar lá, sustento. Porque Allah disse, devem procurar, devem andar aí. Imam Malik disse, enquanto eu estou sentado aqui, essa tâmara chegou até aqui. Enquanto eu estou sentado aqui, a tâmara veio até aqui. Indica que Allah me deu o risco enquanto estou sentado aqui mesmo na mesquita. Essa era uma conversa simples deles, mas indica que as conversas deles eram conversas de din. Hoje não, estamos preocupados. Quem mesmo? Mas... fulano. Não. Tentamos querermos nos unir, não queremos unir. Não sabemos como ter união, porque não tem hikmah. Não tem hikmah. Hora de vir, não. Por que quer união? Não, é porque está a envenenar, não sei. Está a ver? Quer forma de como entrar e não sabe. Hikmah. A pessoa pode ter ilmo, não ter hikmah. Essa pessoa está ferida. Falta de hikmah, pedagogia e prudência, sabedoria. Não conhecimento, sabedoria. Há pessoas com conhecimento, mas que não têm sabedoria. Então, irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala proteja-nos de todas as tentações. Digam amém. E que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos a firmeza dentro do seu din. Amém. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A parte de pergunta eu não fui injusto, combinamos bem.